Hoje nós iremos do versículo 8 a 15. Semana passada nós percorremos o versículo 1 a 7. Hoje é dia de 8 a 15. Não sei se foi falta de criatividade, mas repeti o tema da semana passada. Digamos que parte 2, o retorno. Então hoje é parte 2, porque tem tudo a ver com o que na verdade nós pensamos na semana passada, né? Na semana passada nós tivemos como tema esse mesmo tema aí, e pensamos sobre um povo que agradece e divulga, versículo número 1 a 3, um povo que busca, versículo de número 4, um povo que se lembra, versos 5 a 6, e um povo que sabe que Ele é o Senhor, está lá no verso número 7. Hoje continuaremos com esse mesmo povo e o que nós teremos respostas à medida que a gente for caminhando aqui. Se não, vejamos verso número 8, acompanhe comigo a leitura até o verso 15, passagem essa que a gente pensará nessa noite. Diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Verso 14: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Vamos orar uma vez mais ao Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, à medida que vamos caminhando na Tua palavra, porque na leitura da mesma já falas, haja vista que ela é a Tua palavra, é a Tua boca, a Tua voz. Abençoa Teu povo com tudo aquilo que é necessário para a assimilação do conteúdo que será exposto, ao mesmo tempo que isso torne-se prático, que a gente tenha a habilidade vinda do alto para que apliquemos a Tua palavra na nossa vida, e que por fim, Senhor, saiamos daqui ricamente edificados para a glória Tua, a alegria nossa. Faz isso porque o intuito é o Senhor ser glorificado, então somente o Senhor ser honrado. Portanto, ajuda-nos nisso nessa noite, para a alegria nossa, louvor Teu. Te oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje eu queria caminhar com você nesse texto, iremos até o verso 45, né? E esse texto, ele muito nos ajuda a pensar sobre algumas questões importantes. E eu quero iniciar meu sermão da noite citando duas frases que eu acho que corrobora no pensamento que nós estaremos pensando hoje à noite. Primeira delas, se aqui pegar, vamos lá. Opa, foi, maravilha. Primeira frase que eu queria citar, de um teólogo francês, seu nome era João Calvino, e ele disse uma coisa que para mim chama atenção na minha discussão aqui junto com os irmãos, na exposição que faremos hoje. Ele diz: a fé verdadeira é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa em suas promessas. Quantas vezes nós adentramos por essas portas, as portas da igreja, e temos ou somos relembrados acerca das promessas que Deus nos faz, e nós descansamos, saímos daqui bem diferente da forma que entramos muitas vezes meio que desenganados, sem muita esperança, meio que destruídos, voltamos como se os cacos fossem reunidos, e aí temos mais força, mais ânimo, mais vigor. Isso porque nós confiamos nas promessas de Deus, né? Nós descansamos em suas promessas. Essa é uma das expressões de uma fé que é genuína. E não apenas isso, quando a gente lê a Escritura, quando nós nos deparamos com promessas de Deus em meio às mais variadas situações que nós estamos enfrentando, não só situações difíceis, mas situações que nos requer decisões, e nós oramos ao Senhor, tomamos uma decisão muitas vezes sem nem ter muita certeza de que Deus nos orientou naquilo, mas quando o tempo passa a gente percebe que se não tivéssemos optado por A, B teria sido terrível para a nossa vida, o que aparentemente no início não nos chamava muita atenção, não era muito nítido, não era muito claro. Então, diante disso, o que eu queria que você entendesse a priori é o que o João Calvino diz: sua fé é verdadeira
então você precisa descansar nas promessas que Deus nos faz. Não nos cabe andarmos ansiosos por tantas coisas nesse mundo. A gente precisa descansar. E essa é uma expressão de que a sua fé é verdadeira. Segunda frase de um teólogo inglês chamado John Bunyan, ele bastante conhecido, escreveu aquele livro chamado O Peregrino, e ele disse certa vez o seguinte: tenho guardada no meu peito uma chave chamada promessa, que poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. Como um bom, ele tinha muito, na verdade ele não é dessa turma aí, mas os puritanos eles tinham muito isso, usar metáforas o tempo todo, essas imagens que faz com que você, na leitura da frase, você fique pensando castelo, chave, e linkando isso ao que o autor está querendo dizer. Tenho guardada no meu peito uma chave chamada promessa, que poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. Então, com essas duas frases eu inicio meu sermão dessa noite, e chamando a sua atenção para o primeiro ponto que eu quero destacar. Se o nosso tema dessa noite é um povo que, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o que o próprio autor diz: é um povo que Deus fez uma aliança. Esse povo é um povo que Deus fez uma aliança. Se não, vejamos, eu estou no verso 8, venha junto comigo. Olha o que diz verso 8, ele vai dizer essa mesma coisa do verso 8 a 10. E essa noite eu precisarei ir para uns textos, e preciso muito da sua atenção, que a gente vai precisar usar muito desse arcabouço teológico nosso, que a gente vai entrar com coisinha mais madura cada vez mais nessa passagem. Pensaremos em aliança, a maneira como Deus age, como Deus continua agindo com o seu povo. Por isso eu preciso muito da sua atenção redobrada ainda hoje. Verso 8, me acompanhe, ele diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Chamo sua atenção para uma coisa, é que aqui nós temos a base para a maneira como Deus assiste, para a maneira como Deus intervém, para a maneira como Deus atende e se relaciona com o seu povo, a saber, todas as tratativas com o seu povo, Deus faz por meio do que a gente chama na escritura e na teologia de aliança, pacto. Deus faz um pacto, uma aliança com o seu povo, e baseado nessa tratativa Deus se relaciona conosco. Ele fez isso na pessoa do nosso pai Abraão, e a esta aliança ele permaneceu fiel, conforme ele já tinha revelado ela para Abraão. E aqui vale o destaque, e o destaque é o seguinte: como tinha se passado uma longa série de anos entre a promessa e o cumprimento, o profeta usa essa expressãozinha aí, lembra-se. E aí você pode ficar meio que em parafuso, que parece que Deus esqueceu, mas é o exato oposto. Entenda que isso aqui está indicando que a promessa divina não se torna obsoleta com o passar do tempo. É isso que ele está tentando dizer. Mas que até mesmo quando o mundo imagina que ela está extinta e completamente esquecida da parte de Deus, Deus ainda conserva a lembrança dela. Trocando em miúdos, é que essa promessa que Deus faz, mesmo que passe anos, mesmo que passe décadas, mesmo que passe séculos, ela permanece tão viva no coração e na mente de Deus, quanto no dia que Ele fez essas promessas para a gente, para essas pessoas. E assim Ele há de cumprir no devido tempo, isto é, no tempo que Ele achar apropriado cumprir. Eu quero que você entenda uma coisa aqui nesse texto. A palavrinha lembra-se é um termo hebraico chamado zakar, que significa lembrar, recordar, trazer à mente. Mas eu quero chamar a sua atenção para um dos significados que eu penso que é aqui, e talvez ele ajuda a assimilarmos melhor o que ele está tentando dizer. Um dos significados é estar no pensamento. Estar no pensamento. O que ele então está querendo nos dizer aqui? Ele está dizendo assim: olha, isto nunca saiu do pensamento de Deus, sempre esteve aqui, nunca saiu. Então lembra-se, sempre esteve no pensamento de Deus, nunca saiu, o que ao mesmo tempo deixa claro que Ele sempre age à altura daquilo que Ele prometeu. Ele nunca foge daquilo que Ele prometeu. E aqui eu queria extrair mais uma coisa interessante, porque se Ele apresenta esses fatos, isso eu penso que a exortação
para lembrar-nos. Não sei se você lembra, verso 5, lembra o que é que diz lá no verso 5? Olha o que diz verso 5: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Entenda, quando ele traz aqui o verso 8, o que ele disse no verso 5 recebe grande força. Por quê? Porque Deus lembra, nós devemos lembrar também. Nunca saiu do pensamento de Deus as promessas que Ele faz. Nunca deveria sair dos nossos pensamentos as maravilhas que Ele realiza. Eu penso que aqui Ele está fazendo não é nenhum contraste aqui, mas Ele está fazendo o que o verso 5 tenha mais força, porque Deus nunca se esquece. Eu e você nunca deveríamos nos esquecer daquilo que Deus faz, das maravilhas que Ele realiza. E aqui eu trago a minha primeira lição da noite, é que Deus não esquece de suas promessas. Eu não estou dizendo aquelas coisas meio malucas que algumas pessoas chegam para você e prometem algumas coisas. Se é Deus ou não, não tenho como dizer para você. Por quê? Porque o que eu posso dizer para você que é de Deus é o que Ele revelou na sua palavra. As demais coisas são totalmente subjetivas. Quantas pessoas já se decepcionaram com Deus, quando na verdade não deveriam ter se decepcionado com Deus? Quando algumas outras pessoas, dizendo-se usadas por Deus, fizeram algumas promessas para elas, dizendo: olha, você vai fazer isso, isso aqui vai acontecer com você, isso aqui vai suceder, enfim, uma série de coisas que Deus pode estar usando alguém, obviamente, porém não temos a certeza disso até que a coisa se cumpra ou não. No entanto, o que Ele está tentando me dizer aqui, ou a nossa lição, é dizer que Deus sempre tem em mente as promessas que fez. Então, se Deus fez várias promessas para mim, para você, na Escritura, nunca esqueça, Ele está lembrado de todas elas. Ele nunca se esqueceu de nenhuma delas. Veja, finalzinho do verso 8, Ele diz, olha lá: lembra-se perpetuamente da sua aliança. Agora Ele diz: da palavra que empenhou para 1000 gerações. Por 1000 gerações aqui, ou para 1000 gerações, é uma expressão que significa para sempre. A aliança de Deus, ela foi reafirmada, ela foi renovada, como nós veremos a seguir, nas seguintes gerações que vieram posteriormente a Abraão. E aqui nós temos algo muito especial. Escute, para nós deve ser motivo para a mais profunda alegria o fato de que em nenhum momento o Senhor negligenciou os seus compromissos da aliança, nem o fará até o fim do mundo, em virtude da sua imutável fidelidade. Isso aqui é revestido de significado, sabe por quê? Porque muitas coisas que você escuta, seja num domingo, seja na quarta, na reunião de oração, seja num domingo de manhã, no sábado, na reunião da juventude, muitas promessas estão sendo postas diante de nós. Quantas vezes nós escutamos coisas aqui, por exemplo, nesses últimos domingos, dos salmos, aprendendo acerca dos salmos, e tantas promessas lindas que Deus tem feito para nós, e elas são realizadas. Deus tem não só o poder de falar, de prometer, mas o poder de realizar. Por quê? Porque Ele é imutável em sua fidelidade, Ele não muda, Ele continuará sendo fiel. E o que é que isso tem a ver conosco? É que nós deveríamos ser com Ele assim também. Assim como Ele é fiel para nós, ou conosco, nós deveríamos ser fiéis para com Ele. Em seguida Ele deixa claro o que falou, está no verso 9, pula lá comigo, olha o que Ele diz: da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Para a gente entender mais claramente isso aqui, vamos para esse texto, vem junto comigo, eu estou em Gênesis 15, vai lá, vamos lá, Gênesis 15, vamos trabalhar. Hoje a gente vai para um canto, para outro, tentar fazer essas conexões, para que a gente compreenda melhor o que o texto está tentando nos dizer. Vamos aprender sobre a aliança hoje. A aliança que fez Abraão e o juramento que fez com Isaac. Gênesis 15, vamos lá. Olha o que diz do verso 1. Depois destes acontecimentos, obviamente você está pegando tanto quanto eu o bonde aqui andando. Que acontecimentos são esses? O que Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, a cidade onde Abraão morava. Depois de Deus chamar Abraão de Ur dos Caldeus, depois daquela famosa separação entre Ló
e Abrão, né? Quando Ló decide para um canto, Abraão vai para outro. Ló era o sobrinho de Abraão. Então, depois dessas duas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: o que é que diz? Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Verso 2: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Escute, apesar da impossibilidade, uma vez que a esposa de Abrão se chamava Sara e ela era estéril, além disso os dois eram idosos, Deus o faria. Por quê? Isso aqui é importantíssimo. Porque Deus tem o controle das impossibilidades. E Ele cumpre as promessas. E é interessante o jogo que Deus faz. Porque dá para a gente utilizar esse tipo de linguagem, né? O jogo que Deus faz é que Deus faz promessas e permite que essas promessas cheguem no campo da impossibilidade. Para quê? Para que fique ainda mais claro que Ele é capaz de cumprir as promessas que faz. E aí no campo da impossibilidade fica de maneira mais explícita que foi Deus que fez. Não é assim que acontece com a gente. Nós estamos vivendo numa vida tranquila, tal. Fazemos uma viagem, por exemplo, para João Pessoa. Vamos lá para João Pessoa e de repente a viagem foi tranquila. Você abasteceu o carro, foi para João Pessoa, voltou, não baixou o pneu, não teve nenhuma intercorrência, nenhum acidente. Mas de repente você vai chegando, vai para João Pessoa. Quando chega ali pertinho de Galante, baixa o pneu, de repente aparecem uns homens mal encarados assim, você começa a tremer, né? Ficar morrendo de medo. De repente esses homens passam e quando eles estão voltando, aparece o carro da polícia. Assim, e de repente o policial para, aqueles homens vão embora e você começa mais adiante, depois de já ter corrigido o problema do pneu, você vai mais adiante e já, antes de chegar no Cajá, você se depara com um acidente que acontece ali na sua frente. E você já começa a ficar preocupado, o que é isso, o que está acontecendo nessa viagem? Depois você passa o acidente, chega mais adiante, alguém já lhe avisa de longe, olha, aí adiante, aí chegando já no posto do Planalto, aconteceu um acidente, alguém foi atropelado e você já começa a ficar preocupado. Quando você chega em João Pessoa, você já chega agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por ter chegado aqui. Muito obrigado pela viagem que fiz, apesar de tudo o Senhor me guardou, apesar de tudo o Senhor me trouxe aqui. É totalmente diferente. Ou seja, às vezes Deus permite que determinadas coisas venham a acontecer para que fique muito claro para nós que se não fosse Ele, não havia a menor possibilidade daquilo ser solucionado, daquilo ocorrer, daquilo chegar a um desfecho que muitas vezes a gente nem esperava, mas acabou chegando. Deus faz questão de que algumas coisas fiquem no campo da impossibilidade, para que mostre que Ele tem controle das impossibilidades, a fim de que possa cumprir as suas promessas. Mas veja, eu estou no verso 5, Gênesis 15, olha o que diz. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Verso 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora veja o que Deus promete. Deus promete mais, verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te o quê? Por herança esta terra. Agora a pergunta crucial, a pergunta que não quer calar. Qual a pergunta? O Senhor vai me dar uma terra, ok. A pergunta é, verso 8: perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Essa é a pergunta. Como eu vou saber, ter a certeza? Qual é a garantia que o Senhor vai me dar? Não é assim que a gente diz? Às vezes é. De fulano alguma coisa,
Tá bom, mas me garanta, vai me dar mesmo. O que é que você vai me deixar de garantia aí? Interessante é a resposta. Veja verso 9. Olha a resposta que a gente não tem. Se a gente não lê o texto, a gente não imaginava que essa seria a resposta. Verso 9, vai lá. O que diz? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. Entendeu a resposta? Nenhuma, né? O senhor vai me garantir? Vou. Pega os animais aí, parte do meio. Vai fazer churrasco, é isso? O senhor quer selar a garantia, a gente celebrando um grande churrasco aqui, né? Sem dúvida alguma era uma grande ideia, mas não é essa a ideia. Corta os animais, parta eles ao meio, coloque um de frente ao outro. Isso aqui tem um significado importantíssimo na nossa discussão. Assim, olhe o que acontece. E eu quero chamar a sua atenção para o tema em negrito, que divide o verso 11 do 12. O que é que tem na sua Bíblia? Entre verso 11 e 12. Verso 11 e 12. 11 e 12. O quê? Opa! O Senhor entra em aliança com Abraão. Qual é a garantia que esses animais estão postos aí? É que Deus está fazendo uma aliança. Sacrifica os animais, a aliança está feita. Só que pule para o verso de número, está lá, ó, 13, número bom, né? Verso 13 então lhe foi dito, sabe como? Com certeza. É quando você disser assim, ó, não tem a menor dúvida do que eu falei para você acerca de uma terra, não tem a menor dúvida. Saiba com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que têm de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Verso 17, olha o que ele diz: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Que pedaços são esses? O do verso 10, dos animais lá que foram partidos, quando Abraão pediu uma garantia de que Deus haveria de fazer aquilo que havia prometido. Verso número 18, naquele mesmo dia fez. A palavra fez aqui é uma palavra hebraica que significa cortar. Então aqui poderia ser mais ou menos assim a tradução: naquele mesmo dia cortou o Senhor a aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Cortou. Abriu os animais. Resposta: qual era a garantia de Deus para Abraão? O pacto, a aliança selada no derramamento de sangue daqueles animais que foram ali sacrificados, mortos. Essa era a mensagem: aconteça com aquele que quebrar o pacto o mesmo que ocorreu a esses animais aqui. Eu vou cumprir o que eu digo, eu cumpro o que falo, e para que fique garantido, eu faço um pacto com você, Abraão, uma aliança. Isto posto, volta para o Salmo de número 105, verso de número 9. Vamos lá? Salmo 105, verso 9, vamos lá. É o que diz lá, voltando, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Isaac estava no dia que Abraão fez a aliança com Deus? Isaac não tinha nem nascido, lembra? Que ele disse: olha, não tenho nem filho, eu vou ter que me relacionar aqui com a minha serva, porque, ou então o Eliezer, que é meu servo aqui, ele vai ser meu sucessor, vai ser o herdeiro de todas as coisas. Deus diz: de jeito nenhum, porque eu tenho o controle das impossibilidades, eu vou fazer conforme aquilo que eu prometi. Isaac não estava no dia da aliança que fez com seu pai Abraão.
Na verdade, Isaac fazia parte das promessas. Por isso que o Senhor renovou com ele a aliança, ao dizer a expressão que você encontra no verso 9: e do juramento que fez a Isaac. Deixa eu dar um spoiler que eu estou com a língua coçando, igual a fofoqueiro. Quando a gente come do pão, bebe do cálice, a gente está relembrando um pacto que Ele fez conosco. Eu volto depois, mas escuta isso. Ele faz questão, porque você não estava no dia, eu não estava no dia. Ele faz com que eu e você tenha aquilo que Ele estabeleceu na aliança ali, um lembrete oportuno, para que você sempre esteja, assim como Ele está, com isso na memória. E perceba, isto fica mais claro no versículo seguinte, quando o autor cita o terceiro patriarca, verso 10, eu estou lá. Veja o que diz verso 10: o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Ou seja, o Senhor vai agir do mesmo modo com Jacó e com Israel, tal como o Senhor agiu com Abraão e agiu com Isaac, pois está de acordo com o pacto que Ele estabeleceu. Aqui Jacó também não estava no dia, e Deus renova o pacto, a aliança com Jacó. Mas Ele usa uma expressão muito interessante, que dá uma esperança para quem também não estava nem no dia de Abraão. Ele diz assim, uma aliança perpétua. Ele fez isso, está aí, verso de número 10, por aliança perpétua. Essa expressão é para mostrar a sua fidelidade para com o seu povo. Além disso, nós vemos o que a gente chama de graça eletiva. A graça eletiva de Deus escolhendo Abrão, dentre tantas pessoas que viviam na mesma região que Abrão vivia. Ou você acha que só tinha Abrão na terra? Não, tinha mais gente. Mas aprove a Deus dizer assim, olha, eu quero Abrão. É Abrão que eu quero contar. E veja, lembre, ele escolheu Isaac e não escolheu um outro rapaz chamado Ismael, que era seu irmão. Aprove a Deus escolher Isaac, é o que a gente chama da graça eletiva de Deus. E lembre também que ele não escolhe Jacó, melhor, não escolhe Esaú, mas escolhe Jacó, o seu irmão. O que é que isso quer dizer? É que a escolha de Deus é um ato da sua soberana graça. É um ato de pura graça. Por quê? Porque nenhum dos patriarcas, seja Abraão, seja Isaac, seja Jacó, eles tinham o direito de reivindicar de Deus alguma coisa, assim como Deus não devia absolutamente nada para ninguém. Nenhum deles. E o que Ele daria foi um compromisso dele ratificado no sacrifício. Então, o primeiro ponto que nós vimos, um povo que Deus fez uma, lembra? Aliança, pacto. Essa é a primeira palavra que eu quero que você lembre. No final a gente volta para elas. Segundo ponto dessa noite é dizer que é um povo que Deus prometeu uma herança. Primeira palavra qual é? Aliança. Aliança, pacto. Segunda, herança. Eu queria fazer com que rimasse até o fim, mas não deu. Essas duas rimam, vai ficar mais fácil para memorizar. O quê? Aliança, herança. Perfeito. Aliança e herança, verso 11, vamos lá. Olha o que ele diz: dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão. Quinhão aqui lê-se território. Então, dar-te-ei a terra de Canaã como território da vossa herança. Lembre-se que a terra prometida era uma das principais promessas lá do pacto, da aliança que Deus havia feito com Abrão. Então o vossa aqui serve para nos mostrar que a bênção não era apenas para os patriarcas, mas para o povo. Por isso que ele usa aqui vossa, porque Deus estende aqui para o povo que é da linhagem de Abrão. Os patriarcas foram os primeiros e as principais pessoas cujas mãos receberam e transmitiram as promessas de Deus. A terra era uma bênção da qual a sua descendência participaria juntamente com eles. Mas preste atenção, porque há uma palavra que relembra-nos a graça divina aqui no verso número 11. A palavra é herança. Meus irmãos, o que é que isso quer dizer? É que a terra, ela não é conquistada comprando. É por isso que foi o grande erro
do período medieval. Não se compra a terra, porque ela não está à venda. Ela é uma herança. Não se compra porque é pelo favor de Deus. Não se compra porque não há mérito humano. Não há mérito nos patriarcas, nem no povo. É herança. Terceira coisa, qual é a primeira? Aliança. Segundo, herança. Em terceiro lugar, é um povo que Deus escolheu e que seria peregrino. Se não, vejamos, eu estou no verso 12, vem comigo, olha o que ele diz: então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Entenda que a promessa da aliança assegurava a posse da terra e, obviamente, implicava necessariamente na preservação de um povo. Ao mesmo tempo, as bênçãos prometidas, elas não dependiam da quantidade de pessoas ou da posição dessas mesmas pessoas no mundo. Na verdade, Deus ia exatamente na direção oposta. Para quê? Para que ficasse claro que é graça, que é favor do alto. E é por isso que eu queria que você viesse junto comigo para o segundo texto que eu queria que você percorresse. Eu chamo você para Deuteronômio, capítulo número 7, verso número 6. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Vamos lá. Achou? Deuteronômio 7, 6 até o 9, vamos lá. Estou no verso 6, Deuteronômio 7. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Deus escolheu para que esse povo fosse povo próprio dele. E ele deixa muito claro que existiam outros povos na terra, mas aprove ao Senhor escolher essa nação chamada Israel. E para que fique claro que não tinha a ver com eles, não era porque eles eram especiais ou porque havia alguma coisa nesse povo para Deus dizer assim: nossa, eu preciso ter vocês como povo, porque o meu conceito vai ficar lá em cima, ou alguma característica, algum atributo, alguma qualidade nesse povo para que atraísse a atenção de Deus. Aí o autor nos diz, eu estou no verso 7, e ele vai tentando minar esse tipo de pensamento. Quando ele diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Por quê? Pois erais o menor de todos os povos. Se fosse por quantidade, vocês eram os últimos para que eu escolhesse. Verso 8, olha o que ele diz: mas porque o Senhor vos amava. Ele está mais ou menos dizendo claramente assim para a gente, Júlia: não é por vocês, não tem a ver com vocês, tem a ver comigo. A questão não está inata a nenhum de vocês, tem a ver com o meu amor. Por isso que ele diz isso, mas porque o Senhor vos amava. Continue no texto, ele diz: e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Aí o que é que ele diz? Que guarda o quê? Opa! Que guarda a aliança. Que o que ele empenha como sua palavra, ele cumpre. Porque ele é fiel naquilo que ele diz, ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Em suma, na escolha desse povo não se levou em conta números nem qualquer excelência pessoal da parte deles. Deste modo, ao levar-se em considerações estas coisas, o mérito humano, o orgulho humano cai por terra diante dessa passagem, porque nós vemos claramente que todas as bênçãos que Deus nos concede, não fluem de nenhuma outra fonte, senão de seu próprio e soberano amor, porque Ele nos amou e faz com que a fonte jorre e nos molhe com suas bênçãos.
E a causa desse amor, escute, não deve ser buscada fora de Deus. É nele, tão somente nele. Outra coisa importante a destacar, preste atenção, são as desvantagens que esse povo padecia. Não sei se você percebeu, mas o verso 12 parece que faz questão de humilhar, né? Eu não sei se você lembra de um episódio que o professor Girafales estava, falando naquela festa da vizinhança, estava querendo falar de seu Madruga e começou: esse pobre, esse coitado, esse miserável, veja como ele é tão feio, veja quando... E ele começa a esculhambar o seu Madruga, e o Madruga: tá bom, pode parar, já... Maravilha de elogio. É como se ele quisesse amassar aqui mesmo, verso número 12, para que pudesse ficar algo mais claro na mente daquele povo. Se não, observe, em primeiro lugar, eles eram em pequeno número. Segundo lugar, eles eram pouquíssimos. Em terceiro lugar, eles eram forasteiros nela. O que é que isso quer dizer? É que tais limitações quantitativo e dessa questão de ser forasteiros, de ir para um canto para outro, que o texto depois vai nos dizer, de estar andando para cima e para baixo, isso traz limitações. E estas limitações de quantitativo, assim como de não ter um local físico, faz com que certas barreiras se tornem intransponíveis para aquele povo. Veja, as nações que habitavam os territórios, elas eram ferozes. As nações que habitavam aqueles territórios, elas eram numerosas e elas eram brutais. Exércitos vastos, bem equipados. Qualquer sucesso de um exército formado por uma infantaria mal equipada e em pequeno número, como era o caso da nação de Israel, contra cidades, por exemplo, fortificadas, como era o caso daquela situação, requeriam uma intervenção divina, senão o sucesso era impossível de acontecer. Sucesso é impossível nesse caso. Então o autor está dizendo assim, eles eram em números pequenos, né? Verso número 12. Eles eram pequenos números. Não, eles eram pouquíssimos. Entendeu? Para que fique mais claro que qualquer vitória, qualquer sucesso, qualquer conquista, é óbvio que não era fruto da força, do poderio bélico dessa nação, que tinha um pingo de gente. Você entendeu o que o autor está tentando fazer aqui? Então, o que ele está mostrando? É que esse povo dependia de Deus de maneira ainda mais evidente, para absolutamente tudo, para protegê-los, para alimentá-los, para guiá-los, para vencer os obstáculos, enfim, igual a mim e a você. A gente depende de Deus para tudo. O que muitas vezes não fica claro é porque você tem recursos, é porque você tem bens, é porque você tem saúde, é porque você e eu temos muitas coisas que às vezes dá uma sensação de independência, quando na verdade nós somos sempre dependentes de Deus. Quando é que isso fica mais claro? Quando os seus recursos se esgotam. Quando você está num hospital e os médicos não têm o que fazer com você. Aí fica nítida a sua dependência. Mas na verdade sempre fomos dependentes de Deus. Falamos isso semana passada sobre, por exemplo, a própria respiração. Ele é quem a todos nos dá vida, respiração e tudo mais. Quando os nossos recursos são escassos, a dependência se torna ainda mais evidente. Uma outra coisa que esta informação aqui nos diz, que o verso número 12 nos diz. Ele diz assim, então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. É que Deus, segunda coisa, é que Deus cumpriria o que prometeu, a saber, Deus prometeu que multiplicaria a descendência de Abraão e que eles se tornariam tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Então quando ele diz assim, são em pequeno número, são pouquíssimos, ele está dizendo, está no campo da impossibilidade ou não está? Está. Pois é, eu quero que fique ainda mais claro, para que quando a promessa se cumprir, você saiba muito bem o estado em que ela se encontrava. Ao mesmo tempo, quando ele fala aqui na questão de forasteiros, tem a ver com também a promessa da terra. Por que eles são forasteiros? Porque eles não têm uma residência fixa. Eles não têm uma terra para que eles possam morar nela. Então ainda está sob promessa. Descendência numerosa,
terra que eles haviam de habitar. Ainda não tinha acontecido, mas vai acontecer. Acompanhe comigo, estou no verso 13. Olha o que ele diz. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Andavam de um reino para outro reino. De Canaã, lembra? Ele foi para o Egito, do Egito foi para a terra dos filisteus, nas terras dos mais variados povos, e com toda essa peregrinação, indo de um lado para outro, entre povos que eles nem conheciam, vivendo as dificuldades de uma vida assim, contudo, mesmo em meio a tais dificuldades, escute, esse povo conseguiu sobreviver. Essa é a segunda lição que eu queria compartilhar com você, é que sua sobrevivência é pura graça do alto. Você já viu tanto que você já peregrinou, por tudo que você já passou, por todas as experiências que você já viveu, por toda a sua caminhada, eu vou usar o termo peregrinação. Você já viu tudo que você passou? Eu já conversei com muitos dos que aqui estão, talvez com outros não, mas o assunto talvez seja o mesmo. Quando a gente chega para conversar com as pessoas e que elas fazem uma leitura da sua história, de tudo que já passaram, elas chegam à conclusão que só Deus, para ter livrado de tudo que livrou, para ter abençoado com tudo que abençoou, para ter feito tudo que fez, para ter chegado onde chegou e por aí vai, é Deus. Portanto, a sua sobrevivência é de fato pura graça do alto. E é por isso que você deve, tanto quanto eu, sermos agradecidos por chegarmos até aqui. Como é que eles conseguiram? A resposta está no versículo seguinte, né? Nessa caminhada para um lado e para outro, de um canto para outro e por aí vai, eles conseguiram porque a resposta está no verso 14. Mas vamos lembrar o que a gente pensou? Primeiro ponto, lembra? Verso número 8 a 10. Um povo que Deus fez uma aliança. Segundo, que rima é com? E em terceiro lugar, que Deus escolheu e que seria peregrino. Eles não são desse mundo, mas Deus haveria de dar uma terra para eles. Quarto e último lugar, um povo que é guardado, protegido por Deus. Se não, vejamos, verso 14, vem comigo, vamos lá? Verso 14. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis. Meus irmãos, aqui foi um texto, esse verso 14 para mim foi um pouquinho difícil, porque você fica naquela sem entender o que, é que o autor está tentando dizer. Por exemplo, você vê que esse povo foi oprimido, né? Ele passou por uma opressão pesada, o povo de Deus lá no Egito, lembra? É tanto que Deus ouviu o clamor desse povo e foi lá intervir. Então eles passaram por dificuldade. O salmista está escrevendo acerca da história desse povo e diz que esse povo não foi oprimido. Deus a ninguém permitiu que o oprimisse. Mas quando a gente lê a história, esse povo realmente passou por uma situação difícil. A quem Deus está se referindo aqui? E aqui foi a minha dificuldade, mas que eu acho que encontramos um caminho para desvendar o verso número 14. Que aqui pode ser uma menção aos patriarcas, uma vez que foi exatamente isso aqui que Deus fez. Por isso que em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que quando Abraão entrou lá no Egito, eu sei que você conhece essa história, ele combinou com a sua esposa Sara, que não dissesse que ela era esposa dele. Por quê? Porque Sara era bonita. Olha aí as Saras aí. Sara era bonita. Aqui a gente tem logo 3, né? Sara era bonita, e o que é que aconteceu? Abrão ficou com medo de que os malas do Egito, quando tocasse, né, o olho nela, eles simplesmente matariam Abrão para ficar com Sara. E escute, combinado isso, feito o trato da mentira, eles entraram no Egito, e exatamente o que Abrão pensou aconteceu. Os homens colocaram os olhos em Sara e levaram Sara para Faraó. Quando o Faraó já ia tomá-la como esposa, veja o que aconteceu. Aí você tem que vir comigo em Gênesis capítulo 12. Vamos lá? Gênesis 12, vamos lá. 12, verso 17. Gênesis 12, 17. A gente está falando sobre um Deus, quarto ponto, hein? Que nos protege, que nos guarda. Veja. Verso 14, eu penso que ele está se referindo aqui aos patriarcas. Vamos lá.
Verso de número 17, Gênesis 12. Gênesis 12, verso 17 diz assim: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, né, que era o nome de Sara, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. A mesma coisa aconteceu com um rei chamado Abimeleque. E aí pule para o Gênesis capítulo 20. Texto de Gênesis capítulo 20. Mesma coisa aconteceu com um rei chamado Abimeleque, de uma cidade chamada Gerar. Porque Abraão usou a mesma metodologia. Ele disse: Sara, vai ser bronca para mim, porque eles vão fazer a mesma coisa que fizeram lá no Egito. Lembra, eu disse para você, aconteceu do jeito que eu tinha falado. Então é melhor a gente combinar assim, Sara. Vou entrar lá, vou dizer que sou seu irmão. E assim, ó, pelo menos eu livro a minha pele. Veja, capítulo 20, verso 1 a 3, olha o que ele diz. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Toque para ver. Se tocar, você vai morrer. Então, essa parte final do verso de número 14, não precisa você voltar para Salmo, mas a parte final do verso 14, que diz assim: antes, por amor deles, repreendeu a reis. É muito provável, eu acho que eu acho não, a minha interpretação é que aqui, Salmo 105, verso 14, é uma referência aos patriarcas, no caso aqui Abraão. Só que tem um outro patriarca que também passou uma situação semelhante, não mentiu como Abrão. Eu quero que você venha para cá. Gênesis 35, avança mais um pouquinho, verso 5. Gênesis 35, verso 5, olha o que diz. Eu quero que você veja a proteção de Deus sobre os filhos seus, no caso aqui os filhos de Jacó. Gênesis 35, 5, olha o que ele diz lá. Achou? Vamos lá, Gênesis 35, 5, ele diz assim, ó: e tendo eles partido, olha o que diz, o terror de Deus invadiu as cidades, que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Esse povo aqui estava tentando perseguir os filhos de Jacó para matá-los, mas Deus disse não, ele não permitiu. Então o ponto aqui é o seguinte, escute isso e deixe isso penetrar no seu coração. Os homens não podem nos fazer mal, a menos que Deus permita que eles façam. Vou repetir. Os homens não podem nos fazer mal, a menos que Deus permita que eles façam. O homem mais poderoso precisa ter antes a permissão do Todo-Poderoso, para que possa colocar um dedo sobre a minha vida e a sua vida. Os homens maus nos devorariam se eles pudessem, mas eles não fazem se Deus assim não permitir. Vale lembrar que os patriarcas e o povo de Deus não tinham apenas 2 ou 3 inimigos. Na verdade, muitas vezes eles foram caçados por nações e Deus exibiu sua bondade guardando esse povo, que era em pequeno número, melhor, pouquíssimos. Eles foram guardados por uma coisa que a gente chama a misteriosa proteção do céu. Eles iam para o Egito, foram guardados por Deus. Foram para a terra dos filisteus, guardados por Deus. Foram para a terra dos jebuseus, dos heteus, dos ferezeus, ou em Canaã. Para onde eles fossem, eles eram alvos da proteção divina, independente da localização geográfica. Sabe por quê? Porque o Deus deles era o rei de toda a terra. Para onde é que você vai? Para onde você vai peregrinar? Nunca esqueça, o meu Deus, é o rei de toda a terra. Ele conhece Campina como a palma da mão.
conhece Sumé como a palma da mão, Rio de Janeiro, Tóquio, Londres, Paris, para onde quer que você vá, onde quer que você esteja, o Rei de toda a terra é capaz de proteger seu povo, porque não há barreira geográfica para ele. Terceira lição, então. Quais são os seus temores? Você teme homens? Você teme a inimigos? Você teme doenças? Quais são os seus temores? Quais são? O que é que você tanto teme? O que é que faz você ficar assim? Ou o que faz você não dormir? Nunca esqueça. Deus está no controle de nossas vidas. Por quê? Porque ninguém pode nos fazer mal sem que Ele permita. Tema, mas tema tão somente a Ele. Aquele que deve ser temido é Deus. É Deus. Verso 15 a gente fecha. O que é que diz o verso 15? Dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Meus irmãos, muito provavelmente o termo ungidos aqui é um sinônimo do verso de número 6, que tem uma palavrinha chamada escolhidos lá. Então, aqui, ungidos, muito provavelmente é sinônimo de escolhidos, significa separados, chamados por Deus da multidão dos ímpios. E isto aqui pode nos ajudar no que eu gostaria de falar acerca dessa expressão, pois não sei se você já se deparou com situação assim, eu não vejo mais isso acontecer, mas alguns líderes cristãos, evangélicos, quando eles são criticados na sua teologia, você já viu qual é o texto que eles usam? Muitas vezes é esse texto, verso número 15, Salmo 105. Ele diz assim, olha, cuidado, viu? Não toqueis nos ungidos do Senhor. Aí eu queria que você pudesse entender junto comigo essa passagem. Isso aqui vai ser uma bomba. Eu espero, né? Bomba boa, né? Vem comigo aqui para 2 Coríntios 1, 21. Vamos lá. 2 Coríntios 1, 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 1, 21. Achou? Vamos lá? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 1, verso 21. Aí ele diz assim, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Essa passagem, obviamente, ela está nos remetendo ao Antigo Testamento, que no tempo do Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis, eles eram ungidos com óleo, e a unção com óleo, ela simbolizava a doação do Espírito Santo, a doação do Espírito que haveria de habilitá-los a exercer a função que eles ali estavam exercendo, seja sacerdote, seja profeta, seja rei. Então, eles eram designados para ocupar um cargo e cumprir uma tarefa a serviço de Deus, porque Deus havia separado eles para tal. No português, a gente não consegue pegar, mas o autor aqui em 1 Coríntios 1, 21, ele está fazendo um trocadilho aqui, porque a palavra ungir aqui é a palavra crisas. Então, olha o trocadilho aqui comigo, verso de número 21 de novo. Olha a sua Bíblia. Ele diz assim, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos crisas é Deus. Percebeu o trocadilho? O trocadilho é entre Cristo e crisas. Ou seja, Cristo, o ungido, crisas, os ungidos. Esse é o trocadilho que ele está querendo fazer aqui. Portanto, Paulo e seus companheiros e os coríntios, eles foram ungidos com o Espírito Santo e assim capacitados pelo Espírito a fazer a obra que eles fariam. Logo, escute, todos os genuínos cristãos já foram
crisas, ungidos, quando receberam o Espírito Santo na conversão. Aí, quando você escutar isso, você diz assim, ó, aqui também, não toque no ungido do Senhor. Se o sentido então de ungidos, do verso 15, for sinônimos de escolhidos, que é o verso 6, separados, chamados por Deus da multidão dos ímpios, aí fecha a ideia. Deste modo, não é possível o líder utilizar Salmo 105, verso número 15, como se apenas ele fosse ungido e você não. Todos nós, se recebemos o Espírito, fomos ungidos pelo Santo Espírito. Entendeu? Agora volta para o texto. Aí ele diz, nem maltrateis os meus profetas. É uma coisa interessante aqui, porque é um termo geral, profetas aqui utilizado para Abraão, Isaac e Jacó, como homens que foram chamados por Deus para transmitirem um pacto. Duas coisas eu queria destacar e a gente caminha para encerrar já. Duas coisas, nessa parte aqui do versículo número 15. Duas palavras, na verdade. Dois pares. Primeiro, não toqueis. Escute. E que isso fique muito claro para mim e para você. É que nós não podemos ser destruídos, que nós não podemos ser maltratados, nem tampouco tocados, Léo, sem o consentimento divino. Se não houver o consentimento divino, ninguém toca em mim e em você. Ninguém é capaz de tocar um fio do nosso cabelo. Por quê? Porque eu e você somos guardados por Deus. E que isso fique claro de uma vez por todas. Não toqueis. Se há uma ordem de Deus para isso, não existe nenhuma possibilidade do contrário acontecer. Durante todos os muitos anos em que os 3 grandes patriarcas habitaram na terra de Canaã, nenhum homem conseguiu fazer-lhes mal. Eles não eram capazes de se defender com armas, porque Deus era o seu refúgio e fortaleza. Nenhum deles foram tocados. Quando tentaram tocar na esposa, Deus diz assim, em sonho, vai morrer, era. E desistia na hora. Ainda nessa época atual, a minha época e a sua, nós que somos também parte desse povo que foi escolhido por graça, não podemos ser destruídos, nem tocados sem o consentimento divino. Lembre desse texto aqui, Salmo 121, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Simples. É dificílimo algum bandido entrar num estabelecimento em que o vigia está acordado. O nosso Deus não dorme. O meu e o seu Senhor não dá nem cochilo por conta de cansaço. Então, se tocar em nós, não esqueça, foi porque houve permissão divina. Mas também não esqueça que quando Deus permite, é porque há um propósito que Ele quer alcançar. Deus nunca faz nada sem um objetivo. Semelhante ao que aconteceu com Jó. O diabo foi lá e disse assim, eu posso, porque o Senhor dá aquela conversada com Deus. Tenta aí, Deus diz assim, você vai tocar, agora não vai tirar a vida. O que é que o diabo faz? Faz tudo, menos tirar a vida de Jó. Por quê? Porque Deus estabeleceu limites. Assim Ele faz com o seu povo também. Em algumas ocasiões Ele deixa. A gente não entende muitas vezes, mas nunca sem propósito, nunca sem que haja um objetivo. Segundo par das palavras, não toqueis, segundo, meus ungidos. Aqui mais uma vez reitero, escolhidos, separados, chamados de uma multidão de ímpios, Deus assim o faz. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Quando Deus vai falar de outros homens, preste atenção. Deus fala muitas vezes assim, olha, não toquem nesses homens que a ninguém tem prejudicado. Deus fala assim com algumas pessoas. Olhem, não prejudiquem essas pobres criaturas. Elas são pobres, miseráveis. Elas não merecem o tratamento que vocês estão dando. Só que com o seu povo Ele faz o contrário. Quando Deus vai se referir ao seu povo, Ele diz assim, olha, estes são os meus filhos. Deus vai agir na vida deles. Deus protege eles. Deus guia eles. Por quê?
Porque eles são os seus escolhidos, o seu povo, que ele mesmo separou para que fossem seu povo peculiar. Sabe por quê? Porque não é porque você é especial, Deus nos tornou preciosos. Não é porque você tem uma preciosidade, você é o ouro de Ofir, é porque Deus tornou você especial, porque Ele chamou você para ser dele. Isso torna cada um de nós importantes no agir de Deus na história humana. Você que é pai sabe disso, escute. Quando você vê alguém com uma brincadeira, você que é pai, veja se você não vai se identificar comigo. Quando você vê alguém com uma brincadeira pesada ou estranha com alguma criança que não é o seu filho, não é seu conhecido, você fica assim meio preocupado, você acha meio estranho, você fica até intrigado, mas embora você não ache bom, às vezes você não intervém. Às vezes você deixa para lá, por quê? Afinal de contas não é o seu filho. Todavia, se tocar no seu filho, o que é que acontece? É ou não é, dona Toinha? Toca não. Tocou. Eu lembro, a gente estava num restaurante e eu tinha 2 meninos maiores que Lucas e brincando, brincadeira vai, brincadeira vem. De repente lá vem ele chorando assim, num choro bem desesperado. Eu disse, o que foi? Já fiquei preocupado, uma queda, bateu a cabeça. Aí ele disse, não, foi os meninos que bateram em mim. Meu amigo, subiu fogo. Eu desse tamanho. Depois eu vi a doideira que eu fiz. Cheguei lá, 2 meninos, um acho que tinha 11, 12, outro 10. O que foi que vocês fizeram aí com ele? Não sei o que. Diga o que vocês fizeram com ele. Ele está dizendo que vocês bateram nele. Não, foi. Eu disse, quem é o pai desse menino aqui? Esse menino aqui. Chegou um cara com quase 2 metros de altura. Isso é que dá a ser brabo, né? Quase que eu digo, não, por nada não. Estou preocupado aqui com eles, estão brincando mesmo. O rapaz veio. E eu todo brabo ainda. Não, é porque meu filho disse que seus filhos bateram aqui nele. O homem foi lá, quase tirava a alma da criança. Às vezes fazia assim, ó. Deu um carão no menino. Mas quando é com o filho da gente, a gente não pensa muitas vezes nem nas consequências que vêm. O que é que você acha que Deus pensa a nosso respeito? Sabe o que você é? É filho. E quem é pai sabe muito bem o que significa. Deixa eu concluir. Os anos se passaram depois do Salmo 105. E alguém prometido chegou. Tudo que nós vimos apontava para algo. Algo que haveria de acontecer anos depois. Deixa eu ajudar você. Nosso tema dessa noite era um povo que? Primeiro, qual era? Um povo que Deus fez uma aliança. Lembra animais partidos, sacrificados, Gênesis capítulo número 15. Lembra? Mas deixa eu lembrar você de outro. Abre aqui nesse texto aqui comigo, ó. Mateus 26, 28. Vai lá, rapidinho. Vamos lá? Deus fez uma aliança. Mateus 26, 28. O que é que diz aí? Diz assim, ó. Porque isto é o meu sangue. O sangue dá o quê? Da nova aliança. Aliança. Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Olha o spoiler que eu estava dando lá anteriormente. Precisa se abrir. 1 Coríntios 11, 25. O cálice é a nova aliança no seu sangue.
Quando você bebe do cálice e come do pão, você está relembrando e renovando a aliança que foi feita conosco. Ele tem um pacto, uma aliança. E naquele sacrifício há promessas que ele há de cumprir, porque ele é fiel. Ele não pode quebrar a aliança. Segunda coisa, o que é que tem prometido para a gente? Um povo que Deus prometeu o quê? Que rima. Uma herança. Aí eu quero que você abra em 1 Pedro capítulo 3. E basicamente esse é o último texto que a gente abre para fecharmos tudo que a gente está querendo dizer. Porque é um texto tão precioso que depois ele abarca tudo que a gente está pensando. Né? Deus prometeu uma herança, 1 Pedro capítulo número 1, verso 3. Olha o que diz. 1 Pedro 1, verso 3 a 4. Olha o que ele fala. 1 Pedro 1, 3 a 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma, o quê? Herança incorruptível. Herança, lembra? Não por compra, não se compra ela, é um favor de Deus, não é mérito nosso, é herança. Escute, o céu é herança. Novos céus e nova terra é o quê? Herança. Herança que aquele que pactuou conosco prometeu dar-nos. O sacrifício é a prova disso. É a garantia, como Abraão disse. Qual é a prova, a garantia que o Senhor me dá? Parte os animais. Sacrifica-os. Qual é a garantia que o Senhor vai me dar? Essa herança incorruptível, o céu, novos céus e nova terra. Olhe para a cruz. Olhe para o sacrifício. É lá que se encontra a garantia da promessa feita a nós. Sem mácula e inacessível, reservado nos céus para vós outros. Terceiro ponto, eu acho que você não vai lembrar. Um povo que Deus escolheu para ser peregrino. Aí não precisa nem você ir para muito longe. Eu só quero que você olhe 1 Pedro 1, 1. Olha o que ele diz. 1 Pedro 1, deixa aberto em 1 Pedro. 1 Pedro 1, o que ele diz? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são, em outras traduções, peregrinos, que é a mesma coisa, forasteiros, peregrinos, da dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E o quarto lugar, qual era o outro ponto? Um povo que Deus, o quê? Protege. Um povo que é guardado e protegido por Deus. Olha o verso 5 de 1 Pedro, o que é que diz? O que é que diz? 1 Pedro 1,5, o que é que ele fala? Ele diz assim, olha, que sois guardados por Deus, ou pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Meus irmãos, o que escutamos hoje, fala do povo de Israel, do povo de Deus no passado. A história que vimos hoje fala de mim e de você, do povo de Deus do presente. Eu encerro o meu sermão da noite com a música que quando você se torna pai, você começa a aprender. Ela é assim, ó, eu vou arriscar. Se não sair bem, eu paro e aí eu já leio. Tudo novo será, minha vida é uma viagem. Ela diz assim, um dia desses, o meu tio carro bateu. Em outro dia, minha prima adoeceu. Aí ele diz, aí eu esqueci mesmo, tanta coisa nessa terra acontece, que faz chorar e a tanta gente entristece, mas eu me lembro da promessa do céu, vou confiar, pois quem promete é fiel. Aí ele diz,
Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima não haverá, mas morte, dor, choro, tristeza, todo o mal passará. Quando no céu eu chegar, tudo novo será, tudo novo será, tudo novo será. Eu não vou mais chorar, tudo novo será. Aí ele diz assim, a musiquinha, ó. Um dia desses, com meu amigo briguei, em outro dia, o meu pé eu quebrei. Tanta coisa nessa terra acontece, que faz chorar e a tanta gente entristece. Mas eu me lembro da promessa do céu. Vou confiar, pois quem promete é fiel. Um dia desses, eu esqueci que eu não estou passando. Vamos lá. Um dia desses, meu cachorro morreu. Em outro dia, meu pai o emprego perdeu. Tanta coisa nessa terra acontece, que faz chorar e a tanta gente entristece. Mas eu me lembro da promessa do céu. Vou confiar, pois quem promete é fiel. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima não haverá, mais morte, dor, choro, tristeza, todo o mal passará. Quando no céu eu chegar. Meus irmãos, a pergunta é a seguinte: enquanto o céu não chega, o que fazer em meio a tanta coisa que nessa terra entristece? Que tanta coisa nessa terra acontece? Eu quero dizer para você que eu e você deveríamos lembrar que Deus fez uma aliança conosco. Que nós devemos lembrar que Ele nos prometeu uma herança. Nós devemos lembrar que Deus nos escolheu e que estamos aqui de passagem. Nós deveríamos lembrar que somos guardados, protegidos por Deus. Porque eu me lembro da promessa do céu. Vou confiar, pois quem prometeu é fiel. Baixe sua cabeça. Quero chamar o grupo aqui. A gente vai cantar uma canção em que a gente vai poder falar um pouco sobre o que a gente pensou nessa noite. Mas agradecer demais a Deus, porque conosco Ele fez um pacto, porque Ele nos prometeu uma herança, porque Ele disse para mim e para você que nós seríamos peregrinos, mas que Ele havia nos escolhido. E que nessa peregrinação nós somos protegidos pela sua graciosa mão. Aproveite esse momento para dizer assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo pacto. Muito obrigado pela herança. Ah, Senhor, muito obrigado pela escolha que o Senhor fez, que não tem a ver comigo, tem contigo. E muito obrigado pela proteção que me acompanha desde o dia que eu estava na barriga da minha mãe. Faça isso. Agradeça ao Senhor. E logo em seguida você já se põe de pé. O grupo nos conduzirá num cântico e a gente encerra o culto dessa noite.